mensagem de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou estar lendo com os irmãos do versículo do 1 ao 10. Amém? Quem puder estar me acompanhando, por gentileza, abra sua Bíblia ou pelo aplicativo do celular. Que diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não possa ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como de costume, como costumava fazer. Amém? Hoje, eu quero falar um pouco com vocês sobre a vida de Daniel. A pastora quase me matou do coração quando trouxe aquela mensagem falando sobre Daniel. Eu ali estava sentada, falei, pronto. Misericórdia, mas a gente confia no que o Espírito Santo traz ao nosso coração. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui. E para ser mais específica, eu quero falar sobre quando Daniel servia na Babilônia. Para nós entendermos um pouco, quando Daniel serviu na Babilônia, Nabucodonosor, que era o rei ali naquele momento. E ele cerca Jerusalém, onde rende o rei ali, e se aposta dali, sitia ali aquele lugar, onde dá direito a ele, que ele levasse alguns utensílios daquele lugar e também alguns jovens dali, pessoas dali. E este chega até os seus chefes oficiais e pede para que ele escolha grupo de meninos, de jovens, de rapazes, de pessoas da família nobre, real e de outras famílias, mas esses jovens, eles tinham que ter boa aparência e servir em questões do reino que fosse questões de inteligência, questões que iriam ajudar, que poderiam ser solucionadas no reino. E ele ordenou que esses jovens eles fossem treinados tanto com a língua e tanto com a literatura ali da Babilônia. Eles receberiam durante 3 anos treinamento e só após esse período de 3 anos que eles poderiam servir ali ao rei. E Daniel é escolhido entre esses jovens. E junto de Daniel também é escolhido Ananias, Misael e Azarias. Todos eles, Misael, Ananias, Azarias e Daniel, quando chegam em Babilônia, eles recebem novos nomes, de acordo com a cultura babilônia. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias, conhecido Sadraque, Misael, Mesaque,
e Azarias Abidnego. E o que me chama a atenção, que esses rapazes, mesmo recebendo um novo nome ali na Babilônia, eles nunca se esqueceram da identidade de filho de Deus, filho e servo de Deus. E então, o rei designa que o que eles iriam comer ali seriam alimentos específicos, alimentos esses que eram da própria mesa do rei. E a Bíblia nos relata que Daniel, ele diz que ele não queria se contaminar com aqueles alimentos que estariam ali servidos. E creio eu que Daniel percebeu que algumas dos alimentos, né, que estavam ali sendo servidos, eles poderiam não fazer parte do que agradava ao Senhor. Então a Bíblia nos diz que ele resolve não se contaminar com aqueles alimentos. Nós não sabemos exatamente o 100% da natureza do que estava ali sendo servido, mas o que nós temos a certeza é que o coração de Daniel, ele era 100% a adorar e agradar a Deus. E essa parte em que ele fala que ele não queria se contaminar, nos traz a certeza de que ele, Daniel, tinha uma conduta essa que tudo que ele fazia agradava ao Senhor. O Senhor agradava da conduta dele. E a história nos fala que Deus havia feito um dos chefes dos oficiais de Nabucodonosor ter compaixão pelo que Daniel iria pedir a ele agora, pela vida de Daniel. Daniel chega perto dele e fala que ele não queria se alimentar do que iria ser servido. E o chefe fica meio assim, porque afinal de contas, se ele desobedecesse uma lei em que o rei estava falando, o que iria rolar era a cabeça dele. Mas Daniel fala com ele assim: vamos fazer o seguinte, durante 10 dias, você nos alimenta de água e legumes. Se a nossa aparência for diferente daqueles que estão alimentando dos alimentos proporcionados pelo rei, aí vemos o que fazemos. Isso conjecturando, tá, gente? Então, assim é feito. Só que o que acontece é que a aparência deles era muito melhor do que aqueles rapazes que estavam recebendo alimento que o rei estava proporcionando. E aí o que me faz refletir, porque quando nós não nos alimentamos dos alimentos que são corretamente saudáveis para o nosso corpo, logo as características do nosso corpo são visíveis, né? Talvez uns pneuzinhos a mais ou uns esqueletos a mais aparecendo, né? Brincadeiras à parte, mas a nossa aparência física, ela se destaca quando nós não nos alimentamos de coisas que são saudáveis e que fazem bem para o nosso corpo. E então Daniel sugeriu, e aquele oficial aceitou. E assim feito, né? Passou os 10 dias. E aí eu fico pensando, Daniel e seus amigos, eles viviam no palácio. E a decisão de que eles não alimentassem do que o rei propôs era diário. Era uma decisão que eles tinham que tomar diariamente. E no mundo, assim como a Babilônia, nós vamos encontrar alimentos de vários tipos e espécies. Alimentos esses que nos afastam do Senhor. E alimentos esses que vão nos fazer características fisicamente em que não serão saudáveis. E a opção de nós recusarmos esses alimentos é nossa. E ela é diariamente. E Daniel, quando ele percebe que algo estava impuro ali, ele logo rejeita. E você? Tem andado rejeitado os alimentos que o rei deste mundo, Satanás, tem te oferecido? Eu fiquei me perguntando sobre isso, porque nós sabemos que Satanás, ele te oferece o que ele coloca na bandeja,
uma sentada num barzinho, uma cerveja. Talvez você esteja falando assim, se perguntando aí agora: nossa, mas vem falar isso de novo? Sim. O pecado tem consequências. O pecado não é brinquedo. E Satanás não tem brincado. As escolhas que Satanás tem colocado na bandeja para te oferecer tem sido, assim como a palavra nos diz, que ele não pode te dar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas ele imita de tal forma que você caia na armadilha que ele preparou para você. E então, na ótica do mundo, nós vemos que esses alimentos trazem prazeres e vão te fazer saudáveis, mas é ao contrário. O que te traz saúde é o alimento que vem do céu. É o alimento que Deus tem depositado na sua e na minha vida. Esse sim fortalece, te dá saúde, te torna saudável. E ele pode sim armar ciladas, mas eu penso que a escolha de renegar, de falar não, tem que ser mais forte todos os dias. E nossa percepção, assim como de Daniel percebeu naquele momento, tem que fazer parte da nossa vida, para que quando esses alimentos chegarem, nós sejamos tão convincentes que Satanás não vai nem pensar em querer colocar na bandeja para nos entregar. E o que o mundo traz para nós é que para que nós possamos ser saudáveis, nós precisamos de participar desses alimentos, de festas, de sentadas no barzinho, de tudo aquilo que não acrescenta em nada em nossa vida. A desculpa que nós mais escutamos é assim, é tão difícil ir para a igreja, né? É longe, é tão difícil participar, ser mais ativo na obra, mas é tão fácil se deslocar de uma distância grande para uma casa de alguém que se diz meu amigo e que tem me oferecido alimento este contaminado. Você tem medo de pegar responsabilidade na igreja, tem medo de assumir uma responsabilidade de fazer a obra do Senhor, mas não tem medo de assumir uma responsabilidade de sair beijando bocas e se relacionando com pessoas que vocês nem conhecem. Às vezes acabou de conhecer. Disso vocês não têm medo. Desse relacionamento e dessa responsabilidade vocês não fogem. Mas eu entendo, né? É melhor sofrer e estar sempre vazio do que abrir mão de situações que terão uma vida eterna. Melhor é ser lançado numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, do que morar em um lugar onde não haverá choro, não haverá morte, não terá tristeza. O céu é um caminho onde sim, precisa ter renúncias. Precisa ter renúncias e escolhas que agradam ao Senhor. É um processo diário de santificação. Mas o inferno não precisa de nada disso. O inferno diz para você, o rei deste mundo diz para você: vem do jeito que você está. Mudar? Para quê? Para que mudar? Pode continuar. Do jeitinho que você vier para mim. Quanto mais você se sentir vulnerável, mais eu vou fazer, mais eu vou te colocar para baixo, mais eu vou te colocar em situações difíceis, mais eu vou te oferecer alimentos contaminados e para mim vai ser melhor. Você vai virar um boneco ventríloco. Ele vai fazer de você o que ele bem entender. Daniel, ele queria ser fiel, íntegro espiritualmente, porque ele sabia que a maior vitória da sua vida estava no altar diante de Deus, pois era somente isso que o levaria para o céu. Você pode até viver por este mundo, mas eu quero que você traga à sua memória essa noite que nós não pertencemos a este lugar.
Nós pertencemos a um lugar celestial, onde tem um Pai nos esperando com um grande banquete, para que nós possamos assentar à mesa e fazer parte desse banquete com Ele. Deus não se agrada quando Ele não é o único e exclusivo da sua vida e do seu coração. Nós sabemos que o mundo que Ele vai te oferecer é um alimento que não vai te trazer uma vida saudável. Mas, logo que nós nos alimentamos desses alimentos, as consequências para a aparência da sua vida, ela vem, seja em forma de aparência física ou de atitudes. O alimento que o mundo te oferece, ele te torna doente, sem saúde. Mas eu oro para que o Espírito Santo de Deus nos encha tanto, mas tanto, de uma tal forma, para que quando esses alimentos chegarem à nossa frente, nós sejamos cobertos do discernimento do Senhor Jesus, para que nós possamos recusar esses alimentos e para que nós possamos receber somente o alimento que vem do céu. Seguindo com a história, a Bíblia nos fala que Deus deu a Daniel o dom de visão e de interpretação de sonhos, correto? Amém, aleluia, estão comigo? Glória a Deus. E Nabucodonosor faz uma estátua de ouro e coloca uma ordem que todos teriam que, ao som da trombeta, adorar aquela estátua e aos deuses dele. E quem se recusasse seria jogado numa fornalha. E o que acontece? Sadraque, Mesaque, Abednego, na verdade, Ananias, Misael e Azarias, se recusam a essa adoração. Se rejeitam. Nabucodonosor fica enfurecido e manda colocar 7 vezes mais fogo do que o de habitual naquela fornalha. E eles são lançados lá dentro. Só que, mediante que eles são lançados lá dentro, ele questiona aqueles oficiais que haviam colocado ele lá dentro. Mas não eram 3 homens que vocês tinham jogado lá dentro? Por quê, gente? Ele estava vendo 4 homens agora lá dentro. Eu quero trazer para você que eu não sei a fornalha que você está vivendo, mas eu quero te dizer que o 4º homem está aqui essa noite. Eu não sei como você chegou até lá, se foi por obra de alguém que te colocou lá dentro ou foi por obra das suas ações. Mas eu quero te dizer que o 4º homem da fornalha está aqui dentro essa noite. E ele quer te tirar de lá. Assim como ele tirou esses 3 ilesos, sem nenhuma queimadura, ele quer fazer também na sua vida e na minha vida. Então, o que acontece agora é que Nabucodonosor, ele tem um sonho, se tratando do dom que Deus deu a Daniel. Ele tem um sonho este que ele fica apavorado e chama os sábios, conselheiros, astrólogos que aconselhavam ele, para que pudesse desvendar aquele sonho. Mas estes não conseguem desvendar este sonho. E aí, ele manda chamar Daniel. Daniel revela o sonho e o aconselha. Vou ler com vocês agora, que está lá em Daniel 4. Daniel diz assim: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerá capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reis dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres o que os céus dominam. E aqui Nabucodonosor, ele fica conforme Daniel havia aqui revelado para ele, que ele se tornaria como um animal, com mente de animal, comeria de capim e também ficaria exposto, se molharia com o orvalho. E em seguida, então, Nabucodonosor agora sai do trono e quem vem ser rei agora é Belsassar. Belsassar, ele pega as taças que lá no início eu falei
que Nabucodonosor havia pego uns utensílios e guardado na sala dos deuses dele. Ele pega aquelas taças, enche de vinhos, havia feito um banquete com bastantes convidados, e toma vinho com aqueles convidados e adora outros deuses. E de repente eles veem uma mão, visivelmente, escrevendo algumas palavras ali na parede, palavras essas que ele também chama aqueles aconselheiros dele ali, aquelas pessoas que eram ali astrólogos também. E esses também não conseguem desvendar o que havia sido escrito na parede. Então, a sua esposa chega ali e fala com ele, mas que havia alguém cheio do Espírito Santo, e que poderia desvendar para ele o que havia sido escrito ali. Então, manda chamar Daniel, vamos chamar Daniel. Daniel chega lá, e o que ele decifra na mensagem é o que dizia Daniel 5. Que está dizendo assim: e este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Assim, na mesma noite, ele morre. E quem assume o reinado agora é o rei Dário. E como nós lemos lá no início, no capítulo 6, a partir do versículo 4, aqueles que estavam ali com Daniel começam a tramar contra Daniel, porque Daniel estava se destacando em sua função. Como eles não encontraram nada, não havia motivo algum que pudesse servir contra a vida de Daniel, então eles aconselham ao rei que fizesse um decreto para aquele que adorasse outros deuses a outro homem e fizesse oração durante 30 dias a outros deuses a outro homem, seria lançado na cova dos leões. E quando Daniel fica sabendo desse decreto, o que Daniel faz, gente? Alguém sabe o que Daniel faz? Então Daniel faz aquilo que todos nós devíamos fazer quando estamos nos deparando com situações em que nós olhamos e que achamos que nós não veremos solução, ou que nós não conseguiríamos solucionar, ou que seja muito difícil para nós, ou que seja uma situação em que você se encontra em desespero. Entra para o seu quarto, dobra o seu joelho e ora ao Senhor, agradece ao Senhor. E assim ele faz, dobrou os seus joelhos e orou 3 vezes ao dia. E aqueles que estavam ali espionando, tramando contra Daniel, escuta, porque onde ele estava ele subiu para o 2º andar do seu quarto, e na posição em que estava, eles conseguiram ouvir as orações de Daniel. E então eles vão até o rei agora, e pede para que aquele decreto que ele fez agora seja revogado. E então o rei Dário, que tinha uma estima muito grande por Daniel, e sofre, mas tem que fazer que a lei agora se cumpra. Lança Daniel na cova dos leões. E eles colocam uma pedra por cima, pedra essa em que o rei coloca o seu anel e sela, junto com aqueles outros de grande porte, vamos dizer assim, de hierarquia, para que aquele decreto ali, aquilo que estava acontecendo, aquela situação agora não pudesse mais ser revogado. Não tinha como mais ser voltado atrás, não tinha como voltar atrás daquela posição, daquela decisão ali. E o rei, que gostava muito, muito, muito de Daniel, agora retorna ao palácio, mas não quer nenhuma atração para poder fazer ele alegrar, não quer alimento, e passa a inquietude da noite pensando o que poderia ter acontecido com Daniel. E quando amanhece, o rei corre até o local onde Daniel estava, chamando por ele. E o que Daniel responde a ele? O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante a Deus e não fiz nenhum mal contra ti. Daniel nos mostra que com as suas ações não há nada melhor do que ser fiel ao Senhor.
pois é na fidelidade que Ele tem cuidado de nós, seja em qualquer que seja a circunstância. Daniel passou por reinado de quatro reis. Mesmo aqueles reis adorando outros deuses, Daniel não se corrompeu e não perdeu a identidade de filho e de servo de Deus. Terá lugares que vocês e eu também vamos ser colocados, não para a nossa morte, mas sim para que todos vejam a glória de Deus, para que o nosso caráter seja forjado. Daniel foi lançado em uma cova, mas porque ele sempre foi fiel, Deus não permitiu que ele morresse lá. Deus nos mostra o caminho, mas a decisão de caminhar a Ele é nossa. A decisão de não morrer nessa noite numa cova é nossa. O que eu quero trazer para você essa noite é que você se arrependa enquanto for tempo. Não deixe que o mundo te corrompa e os alimentos possam deturpar o caminho que o Senhor tem te mostrado. Porque sabe o que Jesus diz para nós? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ao final dessa mensagem, enquanto Daniel era colocado numa cova, eu fiquei pensando, eu acho que eu ia lamentando como é que é meu temperamento mesmo, pastor? Eu esqueci. Melancólica. Eu ia chorando dali até lá, ia chorar a noite inteira. A Bíblia não relata isso. Daniel não chorou. Daniel não murmurou. Daniel não gritou. Daniel não mostrou nenhum sentimento que pudesse levar em dúvida o que Deus era para ele. Daniel foi fiel. Você teria coragem? Eu sei que os nossos tempos são outros, de enfrentar uma cova do leão por conta de Deus, para mostrar a sua fidelidade para o mundo lá fora, num mundo, em uma geração que hoje nós não queremos largar o celular 10 minutos, deixar ele de lado, para sentar 10 minutos com o Senhor. Você teria coragem de enfrentar aqueles leões, entrar dentro daquela cova, sem murmurar, sem reclamar? Imagina, gente, enfrentar. E Daniel, aqui ele nos revela que através da vida dele, um cristão, para vencer uma cova, precisa de intimidade com Deus. Joelho no chão. Conversa. Agradecimento. Intimidade com o Senhor. Só que essa intimidade não é uma frequência de uma vez ou outra. Daniel orava 3 vezes ao dia. Creio ele que levantava, acordava, agradecia ao Senhor. À tarde, depois do alimento, agradecia ao Senhor. Ao anoitecer, agradecia ao Senhor. E você? Levanta, acorda, agradece o Senhor. Vai para almoçar, agradece o Senhor. Vou deitar para dormir, agradece o Senhor. Tem tomado o lugar do Senhor nas nossas vidas. Tem tirado a nossa fidelidade ao Senhor. E isso nem estava na minha pregação. Mas eu creio que o Senhor quer falar com a igreja essa noite. E comigo também. O celular tem tomado o lugar do Senhor. As redes sociais têm tomado o tempo que tem que ser dedicado ao Senhor. Não é só para os jovens isso não. É dos pequenininhos até os mais maduros.
o celular tem tomado o lugar que é para ser depositado aos pés do Senhor. E isso tem nos afastado, tem nos feito crentes inconstantes. Crentes que quando vem uma cova do leão, em vez de dobrar os joelhos e adorar, vou entrar no horóscopo do dia para ver como que vai ser o meu dia. Tem ficado cada vez mais difícil. Você imagina se é difícil para você largar o celular para dedicar o seu tempo para o Senhor? Imagina como que é Ele lá de cima olhando do trono dele para a sua vida. Como eu queria ter um relacionamento com você. Como eu queria que você tirasse um tempinho para mim. Como que eu queria que ao acordar você colocasse-se de joelho. Porque nós deixamos a situação tomar um rumo tão estridente, tão ao extremo, para que nós possamos chegar de joelhos. Na maioria das vezes Senhor, muito obrigada, amém. Isso quando não dorme, né? Dorme ali, orando ali, ó. O Senhor te acorda 3 horas de madrugada, o que você faz? Ai, Deus, sono. Deixa eu voltar a dormir. Glória a Deus, gente. Aleluia. É assim que nós temos tratado o relacionamento nosso com Deus. Não como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mas como servos infiéis, dando prioridade para o celular, para as redes sociais. Mas o que eu quero trazer para você essa noite é que em meio a essas dificuldades, e mesmo que nós não conseguimos, existe um quarto homem da fornalha. E existe um homem que está aqui essa noite, o mesmo Jesus Cristo, que tirou Daniel daquela cova dos leões. Daniel nos revela que a oração é uma grande arma do cristão. Daniel nos revela também que nós precisamos de relacionamento com o Senhor com dedicação, com frequência. Porque Daniel nos revela também que ele não orava por obrigação. Daniel orava porque ele amava ter relacionamento com Deus. Porque ele amava conversar com o Senhor. E assim como aqueles que tramavam contra a vida de Daniel, podem até tramar contra a sua vida. Mas se a sua fidelidade, se a sua vida estiver firmada no Senhor, os seus inimigos verão que Deus te escondeu na cova, só para que quando você saísse de lá, eles pudessem ver o tamanho, a grandeza do Deus que cuida e zela pela sua vida. E que fecha a boca do leão. E mais à frente nós vamos ver aqui que os adversários de Daniel, quando eles foram lançados na cova, a Bíblia nos diz que eles nem chegaram ao fundo da cova. Rapidamente os leões já tragaram a vida dele. E Daniel não só chega no fundo, como passa uma noite inteira e sai de lá ileso. A Bíblia fala sem nenhum arranhão. Deus tem o poder para fazer e resolver o impossível em nossas vidas. Mas é Ele quem nos dá armas, porque também nós somos levantados como guerreiros para que nós vençamos obstáculos nessa vida. E enfrentamos também covas dos leões. Então adore e ore a Deus, porque eu nunca ouvi falar que orar muito te deixa fraco. Pelo contrário, te fortalece e te aproxima do Pai. E vai haver batalhas em que Deus vai te colocar sim escondido numa cova. E onde todos vão pensar que agora é o seu fim. E quando acharem que o que fizeram, conseguiram te calar, conseguiram calar a sua adoração ou a sua oração, aí vem uma ordem lá do céu. Desce um anjo
e cala a boca dos leões. Fecha a boca dos leões. Este é o nosso Deus, que nos protege e guarda, e que nunca perdeu uma batalha. O que o mundo te oferece, quero te falar essa noite, não chega aos pés do que o Senhor tem preparado para a sua vida. Porque Deus te conhece no secreto. Aonde ninguém mais consegue chegar, Deus consegue. Daniel venceu a cova. Daniel não se contaminou com aquelas comidas oferecidas. Daniel venceu isso tudo porque ele entendeu que se Jesus estivesse com ele, ele seria capaz de prosseguir, de renunciar às suas vontades e viver algo muito maior do que as suas vontades. E a atitude de entrar no quarto e ajoelhar, entregar nas mãos de Deus, nos prova que ele estava ali para fazer a vontade, não da sua carne, mas a vontade do Senhor. Que talvez, se fosse pela vontade dele, o que ele iria fazer é se contrariar ali e se revoltar contra o rei, se revoltar contra aqueles que jogavam ele ali dentro da cova, brigar, bater. Mas isso não. Nós somos novas criaturas, nós temos o domínio próprio, amém? E ele não se contaminou com esse mundo, venceu o pecado, abriu mão e se libertou das suas vontades. Como Daniel, ore a Deus, seja morada do Espírito Santo para vencer o alimento oferecido pelo mundo, para enfrentar situações adversas e viver a vontade do Pai. Essa noite eu quero te convidar, mesmo que você esteja em uma situação de cova e não consegue sair dela, achando que é a sua morte, que você possa adorar ao Senhor como você nunca adorou na sua vida, que você possa colocar e trazer à sua mente que Deus está contigo mesmo em meio a uma cova do leão, mas que você tem que ser fiel a Ele. Deus se agrada daqueles que são fiéis a Ele. Deus se agrada quando Ele olha, bate a porta, abre um coração e lá dentro só tem lugar para Ele. Deus se agrada de quando Ele é o topo no seu coração. Daniel tinha todos os motivos para se contaminar. Daniel tinha todos os motivos para fazer o que todo mundo estava achando maneiro. Mas Daniel não tinha medo do cancelamento. Porque o que pautava a vida de Daniel era agradar a Deus, era adorar a Deus, era fazer a vontade de Deus. E é assim que nós temos que ser, para que nós possamos vencer leões, para que mesmo quando estivermos em situações adversas, situações de dificuldade, situações em que nós achamos em que nós não vamos dar conta, porque nós acreditamos num Deus que enfrenta fogo, que enfrenta leão, que enfrenta gigante, que enfrenta qualquer que seja o faraó, que enfrenta qualquer que seja o obstáculo que se coloca contra a nossa vida, para que nós permanecemos fiel e para que nós sejamos instrumentos de Deus aqui nessa terra, para que nós possamos fazer a vontade do Pai. Coloque-se de pé, feche os seus olhos, vamos adorar ao Senhor.